e além de vender produtos. Né, e que ali ela tinha a possibilidade de ter um ambiente interessante, menos tóxico do que o varejo normalmente é. Aí foi o ao cubo. Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por China Gate, Minimal Club, OneBeat, Sigam, Wake, PayPal. Olá, amigos do Varejo, estamos aqui com mais um episódio do Varejo Cast para você. E aí, Fred, tudo bem, mestre? Tudo massa, bom demais. Voltando aqui, né, Caio, depois dessa semana intensa de Latam Retail Show, eu tô falando diretamente de Nova Veneza, a cidade mais italiana do Brasil. Você tá falando de onde, meu amigo? Recife, terra do frevo, meu amigo. Tô aqui em Recife, Pernambuco, terra do bolo de rolo que não pode falar arranca-bola, senão o pessoal fica bravo, meu amigo. É isso. Não sei se você sabe, mas eu nasci nessa cidade querida aí do Recife. Muito bem. A gente falou do Latam Retail Show semana passada. Espero que você que escutou aqui, né, tenha gostado aqui dos episódios aqui do Latam Retail Show, esse grande evento de varejo. E a gente trouxe aqui para vocês hoje no Tendências e Pendências um tema diferente. A gente fez um roteiro de visita técnica que é dividir com você um pouquinho de novidade no varejo, que a gente, um frescor do varejo que a gente enxergou, né, Fred? Então, a gente já falou das temáticas, né? Tivemos 3 episódios diretamente do Latam Retail Show. E hoje é dia da gente falar um pouquinho do momento que a gente adora fazer, né, Caio? Que são nossas expedições, que são as nossas visitas técnicas ao varejo. Nesse caso, depois desse grande evento Latam Retail Show, a gente fez 1 dia e meio de visitas ao varejo em Sampa, meu amigo, não é isso? Exatamente, cara. E ó, a gente começou, Fred, por uma grande surpresa, né? A gente, nas nossas andanças, nas nossas pesquisas, a gente sempre vai buscando novas flagships, novos conceitos pela cidade, que esse é o propósito do nosso de visita técnica, trazer novos conceitos ali dentro do mundo do varejo. E a gente encontrou a farmácia do futuro, a S2 Pharma, certo, meu amigo? Fortíssima S2 Pharma, fomos recebidos pelo Pedro, que nos apresentou aí o que se fala de futuro e neste presente, né, meu amigo? Então, um presente com muita tecnologia, são mais, imagina aí você que está nos ouvindo, mais de 35 soluções tecnológicas embedadas em quase 200 metros quadrados de loja, não é isso, meu amigo Caio? Exato, Fred. Cara, e surpreendeu, cara, porque não é uma farmácia que foi feita com a beleza da tecnologia, colocando um monte de coisa que quem me conhece, né, quem já escuta a gente aqui, vê que eu uso muito o termo de pirotecnologia, e não é só por colocar tecnologia. Primeiro que eu acho que é uma coisa muito bacana que eles fizeram, que eles criaram uma farmácia, assim, na verdade é uma empresa de retail media, quase tecnologia, que porventura vende o medicamento, que porventura tem os serviços, mas é totalmente conectada com espaços vendáveis, com testeiras de retail media, com painéis ali luminosos voltando para a fachada, etiqueta de preço eletrônico, self-checkout e, cara, e um robô incrível no fundo da loja, certo, Fred? Isso, um robô que não só administra toda a parte de reposição dos produtos para a loja, como também toda a parte de validade e dispara pedidos automáticos para os fornecedores, fazendo com que a loja tenha uma ruptura muito abaixo da média do mercado, né? Então isso é muito interessante. Outra coisa muito interessante é ter serviços atrelados ali no espaço também, né? Como a aplicação de vacinas, entre outras coisas. E, além disso, né, Caio, a gente vê como é possível ter uma mentalidade contemporânea, né, como a gente gosta de falar, e várias vezes o Pedro falou ali de pensar como um MVP, né, um mínimo produto viável, ou como eu gosto de dizer, melhor validar primeiro a ideia, ou seja, é importantíssimo você primeiro validar a sua ideia, né, porque senão você vai gastar muito mais tempo, energia e dinheiro do que o necessário sem saber se a ideia vai dar certo. Bom, melhor validar primeiro MVP, fazendo isso lá nessa primeira loja da S2 Pharma, não é isso? Lembrando, é um protótipo, está aberto em São Paulo há pouco tempo, tá começando uma série de projetos ali, inclusive o CRM, a maneira como vai dialogar com os consumidores da região, e até uma coisa inusitada, né, cara, o local que ela tá, porque ela tá num local um pouco mais, assim, quase escondida, dentro de um posto de gasolina, numa região ali próxima da Marginal Pinheiros, um pouco antes do Morumbi Shopping em São Paulo. Inclusive, essa localidade, essa localização também proposital, certo, meu amigo? Exato, porque com menos exposição, você ali não expõe as falhas que necessariamente, né, vão acontecer, porque é um projeto piloto, é uma iniciativa com muitas coisas ali sendo validadas ainda,
Pedro falou de muitas coisas que na próxima versão, vamos dizer assim, na versão 2.0, não vão existir e vão ser substituídas algumas tecnologias, né, alguns formatos. Então, se você já vai para onde todo mundo, ou seja, muita gente pode ver, você pode, inclusive, essas falhas virarem contra o próprio projeto e ele desistir desse projeto, né? Então, até isso aí é muito interessante. E, todos esses locais que a gente vai começar a falar para vocês agora, com mais só meus outros locais que a gente vai falar, vai estar aqui na descrição para você aqui embaixo, para você conhecer e lá visitar, que vale muito a pena, tá, Fred? Depois da S2 Pharma, a gente foi para onde, meu amigo? Cara, a gente foi para uma empresa que a gente já esteve visitando com um grupo anterior e tal, mas nós fomos no Olive Garden, cara, exatamente essa rede americana que está no Brasil já há algum tempo e que passou por um grande processo, não de reciclagem, mas de turnaround, ou dando a volta ali, né, cara? Antes que você peça pro Yannis me traduzir aqui, o Traduzindo Varejo Cast, ou seja, o turnaround, ela mudou de direção, mudou um pouco de gestão, e está um pouco mais tropicalizado, é isso mesmo, amigo? Isso, uma segunda fase da marca no Brasil, que vem crescendo bastante, eles vêm abrindo mais lojas. Uma tradicional rede de restaurantes nos Estados Unidos, né, cara? São quase 1.000 lojas, né, nos Estados Unidos, do Olive Garden. E eles aqui, para ter ainda mais sucesso, acabam adaptando alguns pratos que só tem aqui, alguns pratos que só tem aqui foram tão bem sucedidos que agora estão no cardápio americano também. E uma coisa, né, com o Fernando que nos recebeu lá, cara, como é importante entender certos aspectos do negócio, né? A gente ficou assim, a importância das fotos no cardápio, do posicionamento das fotos no cardápio, o impacto que isso tem na venda do restaurante, isso chamou a minha atenção e a sua também, né, meu amigo? Total, e para explicar para nossa audiência, né? Então, assim, nos cardápios, de repente, foram colocados os pratos mais bonitos, mais interessantes, mas um dos pratos que a gente não vai mencionar qual que é, ele ocasionava uma perda de imagem muito grande. A imagem dele era muito pequena do rendimento e, pela belíssima foto que foi tirada, foi nos pratos mais solicitados, o que fez com que a margem do negócio como um todo caísse nessa história toda, a margem. Então, é importante, inclusive, essa dose dentro da gestão, olhando o cardápio do negócio, né, cara? Isso foi fora da caixa, fora do contexto, ou fora do cardápio, para ficar melhor explicado, né, meu amigo? Exatamente, né? E é interessante o acompanhamento, né? O monitoramento, a questão de dados. Né? Você tem isso na questão de conexão total com dados e com tecnologia, mas você tem isso vindo de algo que é tradicional, algo que é tangível, que é palpável, que é papel e que isso impacta muito em você fazer essa relação entre o que está ali no cardápio e o que está saindo. E a gente pode fazer até, né, metáforas e comparações com vitrina de loja, né, o que está ali, se está aumentando venda, se não está, entre outras coisas. Então, enquanto a gente saiu da S2 Pharma de tendência de futuro, para mim, quando a gente vai para o Olive Garden, a gente vai daquele bom básico bem feito de operação, de processo, de acompanhamento. É isso aí? E lembrando em processo, cara, um ponto que chamou a nossa atenção demais, inclusive das pessoas que estavam com a gente foram demasiadamente impactadas, é que quando a gente olha uma rede dessa, né, o Fernando, a primeira coisa que ele pontuou pra gente, falou, olha, a nossa cozinha não tem aquela cozinha de séries, de filmes, toda bagunçada, com labaredas e as pessoas desesperadas no modo almoço. A gente tem um processo muito interessante que roda aqui e faz com que a gente trabalhe dentro dos trilhos, né? E dessa maneira, inclusive, mudou a maneira como eles fazem a gestão da cozinha, certo, Fred? Exatamente. Houve lá algumas mudanças importantes, não vai dizer aqui, mas fizeram com que a cozinha opere de uma maneira melhor, sem a necessidade de grandes mudanças, mas principalmente uma cozinha que atende muita gente num volume muito grande durante uma boa parte do dia, que ela é silenciosa, que ela é tranquila, que tem processo, tem gente ali liderando para fazer a galera garantir o processo e o padrão tão importante para uma rede como o Olive Garden. Falando do padrão, vamos falar de uma rede que está chacoalhando, principalmente a região de São Paulo, por ser completamente fora do padrão. E a gente está falando da We Coffee, né, cara, que a gente esteve visitando. E é incrível como a We Coffee tem criado ambientes incríveis aí de cafeterias. Começou pelo bairro da Liberdade, a loja do Morumbi que a gente esteve visitando, parece mais que você está entrando numa nave espacial, totalmente assim, fora desse modelo tradicional de cafeteria. Né, zero produto exposto para quem tiver ou conhece, entre outros. E assim, cada uma com um modelo exclusivo de loja, né, Fred? Cara, que visita fantástica. Essa foi, para mim, né, cara, uma das melhores expedições que a gente fez. Todas essas lojas e como a gente foi recebido lá no caso da We Coffee no Morumbi pelo grande Lucas. Cara, uma loja que a gente até sonhou, né, assim, a questão do formato da loja. Grandiosidade, tamanho. Grandiosidade. Mas realmente os números falam por si.
os resultados falam por si e é um modelo que é vencedor ali no Shopping Morumbi. E é uma coisa importante para você que está nos ouvindo. Cada loja da Wyckoff tem aspectos diferentes em design e arquitetura em modelo de atendimento, né? Algumas têm exposição de produtos, essa que a gente foi não tem exposição nenhuma de produtos. E isso faz uma grande diferença no caso deles, né? Porque aí os clientes saem visitando outras lojas que sabem que é diferente, então eles vão ver o que tem de diferente, de único em cada loja e como isso desperta a curiosidade, como eles criaram uma marca, né, com identidade muito forte, embora com lojas tão diferentes, né, cara? Exato, Fred. E eu tive visitando, obviamente, quando você vai na Liberdade, é incrível o bairro da Liberdade nesse sentido, porque é uma fila ininterrupta, né? Então, assim, eles conseguem vender o que o sistema de venda consegue computar, porque é ininterrupto os pedidos. A Morumbi, que a gente esteve visitando, o dado que a gente pode abrir, porque é um dado quase público essa história, chega a atender mais de 50 mil pessoas em um único mês. É muita gente numa loja de shopping, para ter ideia do volume que eles conseguem atender. Eu estive visitando uma loja recente que eles abriram no Shopping ABC no final de semana, que é próximo de onde eu resido, e, cara, a mesma coisa, tinha 10, 15 pessoas na fila o tempo todo, né? Então mostra um momento fantástico da marca, de crescimento, desenvolvimento, de faturamento e tudo mais, mas também, inclusive, um desafio, né, cara, de manter esse calor dessas operações neste volume que não é para qualquer um, né, meu amigo? Uma coisa muito interessante que a gente viu lá, Caio, é o quanto as collabs são uma parte presente, né, na vida da Wyckoff. A gente viu ali collabs com marcas, inclusive, que a gente é fã. Vou dar um abraço para Cici, Rodrigão da Fábrica da Granada, é uma das que eles têm collab lá. Turma da Mônica, entre outras marcas, né, collabs que inclusive já houve outras collabs, todas muito bem sucedidas. Isso é muito importante para renovar a marca, para atrair novos públicos. Uma coisa que me chamou a atenção lá, Caio, e todo mundo deve estar nos ouvindo, o café não é o item mais vendido e mais procurado, no cardápio, né, amigo? Aquele negócio, a cafeteria tem uma experiência tão única, né? Tão única que no final do dia não é o SKU, né, cara? Tem os doces maravilhosos com formatos inusitados, um viral de TikTok fantástico em cima, a galera vendo o TikTok, vendo o Instagram, olhando foto, olhando tudo mais. Tinha uma amiga nossa, geração nova, que estava acompanhando nosso grupo, que é a Vitória. Saudações, Vitória, um beijo pra você. E a gente falou, né? Ela falou, cara, inclusive o jeito que eles entraram no Instagram foi fantástico. Então ela acompanhou o desenvolvimento, todo o surgimento, todo o mistério da marca até entrar nas redes sociais e cria alvoroço, cara. Isso é muito bacana. Importar da China nunca foi tão fácil. Com o container compartilhado China Gate da importação digital, você dobra seus lucros todo mês. Tarifas a partir de $250 por metro cúbico. Cuidamos de toda a papelada e armazenamento. Negocie com seu fornecedor, nós cuidamos da logística. Simulação de custos em até 48 horas e anuidade de apenas R$ 1.500. Importe quantas vezes quiser de até 5 fornecedores diferentes. Acesse chinagate.com.br e embarque hoje mesmo nessa jornada de sucesso. Compradores, aumentar a taxa de conversão do seu e-commerce e atingir novos mercados? Então você precisa conhecer a solução do PayPal para empresas. Torne a experiência de compra online mais rápida e eficiente. Permita que seus clientes estejam à frente das tendências do mercado e proteja seu negócio com uma solução mais segura e fácil de usar. Empresas e consumidores no mundo todo usam PayPal. São mais de 400 milhões de clientes ativos globalmente, em mais de 200 mercados, confiando em uma experiência de mais de 20 anos. PayPal, muito mais que uma carteira. Acesse o site www.paypal.com/br e descubra como o PayPal pode ajudar o seu negócio a crescer. Ah, e não esquece de mencionar que você ouviu a chamada aqui no Varejo Cast. Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Sigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Sigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.sigam.com.br. Tem link no descritivo.
A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. A Wake é uma empresa de tecnologia que ajuda varejo e indústria com soluções digitais integradas para toda a jornada de consumo. Temos 3 unidades de negócio: e-commerce de alta performance, experiências comportamentais com dados adicionáveis e influenciadores com mais de 10 anos de dados. Marcas como Shop Together, Stanley, Via Veneto, Riachuelo e Marisa já pensaram grande e escolheram a Wake. E você, tá esperando o que para levar o seu negócio além? Clica no link na descrição. Nós estivemos visitando uma loja que a gente foi pelo ambiente, mas eu sei que no teu caso você se apaixonou por um outro motivo da loja. A gente está falando da Casa Reserva, da incrível Casa Reserva, diga-se de passagem, que é um lugar do Espaço Morumbi que une todas as marcas, como eles falam, as marcas do Pica-Pau, as marcas que são da essência da reserva, ou seja, fica fora aquela oficina, que é uma das marcas ali. Mas, Fred, tem uma coisa, além das marcas, além de tudo, que chamou demais a tua atenção nessa conversa, certo, meu amigo? Isso, inclusive foi, parece que foi combinado, mas não foi, né, Caio? Foi exatamente o final, as 2 marcas, ou 3 marcas que a gente reservou, né, para o final, tinham algo em comum, que é ir além do produto, que é ir além do lucro, é trazer o propósito, trazer a transformação como meio de entregar aquilo que a marca quer entregar, né? Então eu achei isso muito interessante na Casa Reserva, ou seja, a gente via muito isso desde da comunicação, de como eles comunicam muito bem o propósito, o porquê que a empresa, a loja existe, qual é a intenção, a certificação, né, edição Sistema B, a questão do P5T, né, um produto 5 pratos de comida para pessoas em situação de vulnerabilidade, ou seja, muita coisa ali imbuída para que aquele negócio não seja só vender moda, que ela vá muito além. Isso me chamou muita atenção e a gente teve isso lá com o Johnny, nos apresentando um pouco desses bastidores. E uma coisa me chamou minha atenção, e isso me deixa aquela chama positiva, sabe? Aquela esperança para o varejo, que diante de um varejo, que todo lugar que a gente ia, a gente perguntava a dificuldade de contratação, a gente ouviu lá que lá isso não é um problema, né? É claro que é um desafio, mas não é um problema, né? Isso é o que mais me chamou atenção, cara. Eu acho que o que mais me chamou atenção foi isso, que é o maior problema do varejo. Os caras, não, olha, a gente não tem sondado esse problema porque as pessoas gostam, querem trabalhar com a gente. Ou seja, talvez, Fred, eu sempre olho a Chili Beans como um exemplo de uma marca que consegue empolgar muito o seu funcionário colaborador, notoriamente falando. Obviamente tem outras marcas que conseguem engajar os seus colaboradores, mas notoriamente falando, a Chili Beans tem essa pegada do navio, da tatuagem, da vibe da galera. E eu acho que a reserva, eu nunca tinha enxergado a reserva desse jeito, particularmente, né? Você tem a figura do Rony, né? Sempre muito icônica junto com a marca, e você vê que é um time que comprou a briga junto com ele, ou seja, um time que tá lá porque gosta da marca, gosta do bem que a marca faz. Não é desse conforto, mas desse ambiente de marca que só a reserva traz, certo, meu amigo? Inclusive a gente teve uma questão observada lá de uma pessoa fazendo uma ficha de contratação. Fala mais para nós, Fred. É isso aí, enquanto o Johnny falava, né, e aí eu vi que uma pessoa estava sentada ali na loja esperando para ser entrevistada enquanto preenchia aquela ficha, né, do cadastro de interesse. E eu sentei ali ao lado e comecei a trocar uma ideia com a Carol e perguntei por que ela estava entregando ali, né, estava interessada em trabalhar na Casa Reserva. E aí veio muito ao encontro do que o Johnny estava falando, né? Pelo que ela ouvia falar da marca, a experiência que algumas pessoas que ela conhecia que tinham trabalhado ou que trabalhavam lá, ou seja, ela percebia que ia além de vender produtos, né, e que ali ela tinha a possibilidade de ter um ambiente interessante, menos tóxico do que o varejo normalmente é. Eu achei muito interessante, porque enquanto, né, o Johnny estava falando, eu falei, vamos checar isso aqui, né? Aproveitei, pedi licença, sentei e bati um papo e era um pouco daquilo, cara. Aí foi o ao cubo. Uau ao cubo, e para mim, assim, embora eu conheço os fundadores, conheço as pessoas que estão por trás da marca, os executivos que estão lá hoje, mesmo para mim foi uma grata surpresa. Imagino para você que conheceu eles de primeira, né, ter essa conversa mais aprofundada como foi. A gente está falando da Loft Style e a Seja, que é a segunda marca que a Loft Style montou,
né, que fica no caso do Morumbi Shopping, uma de frente para outra, né? Mais uma surpresa assim super bacana, porque você sabe muito bem o quanto eu busco no Brasil empresas que existem a partir de um propósito, que o propósito vai além da indústria. Sempre comecei falando no Brasil de ousaria dos meus amigos que eu fiz Nestlé, Zé Pimenta, lá de Salvador. Depois surgiu a Bembo, né, do nosso querido amigo Steven Sartorelli. Depois surgiu o da Santa, do nosso amigo Júlio Aoca. E agora nós temos a Seja, embora a Seja esteja dentro do guarda-chuva também da Loft Style. A Seja é onde existe, né, uma pegada de propósito muito mais clara, evidente e prática dentro do negócio, né? Me lembrou muito o Chicken Filet, que a gente visita muito nas expedições para bastidores da Disney, lá nos Estados Unidos. É um negócio construído a partir de princípios bíblicos. Eu achei muito interessante a sutileza e, ao mesmo tempo, como o que a Camila e o esposo dela acreditam está ali presente. É uma dualidade, porque ao mesmo tempo que é uma sutileza na fala, a gente vê a intensidade da paixão nessa história, né, cara? Ela é sutil nas palavras, mas a gente vê a intensidade da colocação do fato, como é genuíno, como é verdadeiro, como não é colocado apenas como palavras, né? Como de fato é um propósito, né, meu amigo? Verdade, isso brilha no olhar, né, em cada fala, em como é inspiradora. E dentro do negócio, mesmo uma pessoa que não siga princípios bíblicos, ela se sente à vontade, né? A música lá são os louvores, tem um versículo em cada etiqueta, né? Em cada tag da roupa está lá o versículo, ou seja, ela encontrou uma maneira de transbordar a sua fé através da moda que ela vende. Eu achei isso uma maneira muito sutil, muito bacana e inspiradora, né? E por isso, assim, muito parecida com o que o Chicken Filet faz nos Estados Unidos. E do jeito bem suave, né, Fred? Se a gente pensar no mercado mais aberto, no mercado mais tradicional, sem a pegada, né, dos princípios bíblicos, a gente vê muitos ambientes ali que pregam a calma, a paz, a quietude, aqueles valores quando você quer um cheirinho mais calmo, mais tranquilo. A gente vê imagens de Buda, imagens de outras divindades, né? Mas pouco relacionado ao cristianismo, pouco relacionado aos temas bíblicos. E eu acho que eles trabalham com essa sutileza, esse é o tema que você usou, né, de conseguir trazer essa paz interior em ambientes, objetos de decoração para casa, ou seja, é você ter uma vela que tem lá um princípio bíblico escrito, é você ter um caderno de anotações com alguma coisa nesse sentido, ou seja, é tudo muito sutil, tudo muito verdadeiro, e eu acho que é tudo muito intenso ao mesmo tempo nessa conversa, seja para as pessoas que assim querem, né? Exatamente, Paulo. E na Loft Style, aqui na frente da Seja, que foi a primeira loja, inclusive, né, surgiu primeiro do que a Seja um projeto mais recente, a gente tem ali um varejo que eu achei interessante, que se assume básico, é um básico atemporal, como a Camila Exato. mesmo fala, que não está lá, mas mesmo assim, tanto a Seja quanto a Loft Styles, ela tem essa questão de trabalhar bem com uma paleta de cores mais sóbria. Eu achei muito interessante, enquanto a Seja não tem cores fortes, né? São ali, tá mais para as cores neutras. Na Loft Styles a gente tem essas cores mais sóbrias. A forma como ela trabalha as coleções em forma de armários e cápsulas, eu achei muito interessante. Exposição, VM muito legal. Mais uma vez, assim, me deixou muito feliz o que a gente foi conhecendo e apresentando para o nosso grupo nesse dia de expedição. E o que ficou também marcado, cara, quando a gente fala da Camila, essa é uma marca Lofestyle que é focada na empreendedora, na CEO da empresa, na Camila, na imagem dela, na persona dela. E assim, é uma marca criada com uma profundidade, com um índice tão grande naquilo que ela é, que as pessoas se espelham nela e acabam comprando por conta disso. Não terminou aqui, ainda também tivemos conhecimento, fomos no escritório da Alice Wonders, em Pinheiros, em São Paulo. Assim, a gente começou a nossa visita técnica, falando de tecnologia na S2 Pharma, que era um papo de retail media, nós vimos um outro drive de tecnologia, uma tecnologia criada praticamente pelo professor Pardal, que é como eu gosto de falar do Ale Valdívia, que é o dono nessa história, ele e o sócio dele, é focada 100% em dados, em respostas, ou seja, tecnologia que funciona, certo, meu amigo? Exatamente, né? Tecnologia que funciona, coisa prática, que no meu ponto de vista poderia e deveria estar lá no Latam, né? Mostrando um caminho viável para a maioria dos orifícios, não só aqueles que têm grandes orçamentos. Então a gente vê coisas muito legais, gente
espelhos dentro do provador, óculos 3D, utilização disso de uma maneira prática para quem tem orçamentos mais curtos também, né, cara? É verdade. E eu acho que o Lalê, ele é muito pé no chão, igual eu e você, igual a gente gosta de ser. Então ele falava de tecnologia não pela sofisticação, ele falou, poxa, aqui ao invés de botar um painel de touch, como se colocava, manutenção disso é caro, a gente conseguiu desenvolver um sistema mais simplificado. E como entrega, ele falava, cara, isso fez uma conversão aumentar de tanto, pulou o número para tanto, faturamento para tanto. Então a Lê Valdívia, cara, um grande abraço, deu uma aula show de tecnologia. Sem contar que o escritório do Alice Wonders vale a visita. Se você quiser conhecer, dá uma ligada pro pessoal, agenda uma visita técnica lá, porque é um dos escritórios mais fantásticos em termos de tecnologia de varejo e experiências. Não é só com varejo, trabalha com o mercado imobiliário também, um monte de coisa. Mas foi um dos escritórios ou espaços de tecnologia e inovação mais fantásticos que eu já estive visitando, cara, pelo menos em São Paulo. É isso aí. Assim a gente terminou esse dia e meio de visitas maravilhosas após o Latam Retail Show. E a gente termina também esse episódio. Só antes de terminar, cara, eu quero trazer aqui um comentário da Ana em relação aos nossos episódios do Latam Retail Show. Obrigada por trazer tanta informação para quem não pôde estar aí. Sucesso. Obrigado, Ana. Que bom que você gostou dos nossos episódios. Muito feliz com isso. Ô Fred, e é o seguinte, ó, esse episódio você tá vendo aqui no ar na terça-feira, e tem uma novidade para vocês. A partir de quarta-feira, amanhã, começa a nossa série de Varejo Cast com vídeo especial da PayPal, onde você vai conferir aí entrevistas fantásticas, numa trilha fantástica, e que a gente começa com o pessoal da Food to Save, certo, mestre? Certíssimo, não vai perder, ó. São 7 entrevistas espetaculares, com apoio aí da turma da PayPal, né? Eles estão apoiadores dessa segunda edição do Varejo Cast Convida, apoio PayPal. Não vai perder, porque cada uma melhor do que a outra, vai ter muita coisa legal. A gente começa esta semana, também conhecido como Amanhã, com Food to Save. Você quer saber como transformar desperdício em lucro? Então se liga aí no episódio de amanhã, que vai ser muito legal. É isso aí, bora lá, até mais! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.